Olá pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 102. Estou trocando todos os dedos aqui. 102. Um texto bacana do Whisky Dimple, que é o Dimple é um whisky escocês caro pra caramba, deve custar uns 600, 700 pau cada ampola e geralmente as propagandas são de muita classe, muita categoria, sem gritar, sem fazer nada barulhento, é sempre coisa muito delicada, né? E esse texto não foge dessa praia. Então, a orientação mais importante é essa, quer dizer, pensar que estão fazendo um texto de um produto de classe, um produto que tem sofisticado, caro, né? E que pede uma locução nesse nível assim de suave, bem charmosa, né? Então não pode fazer nada barulhento, sem muitas, não dá para fazer brincadeirinhas, por exemplo, né? Tem que ser, não é um texto sério, mas não dá para sair do texto e viajar, né? Às vezes fazer vozes caricatas, ou não dá. Tem que ser uma voz legal e suave, né? Aquele tipo de voz que eu tenho sempre falado, que é para vocês, quando vão fazer principalmente quem está acostumado a fazer rádio, quando vai fazer uma locução comercial, fala assim, ó, A, para rádio, e depois do A, fala A. E aí depois desse A, você começa a fazer. Por exemplo, Dimple, o Scotch Whisky elaborado com o blend dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barris de carvalho. Né? Quer dizer, bem suave, que mais? Com ar, basicamente é isso, e meio sofisticado, né? Tem várias palavras em inglês, tanto que eu coloquei no próprio texto que eu mandei, eu botei a pronúncia de algumas palavras, como se fala, porque uma das coisas que dá muita insegurança para quem não tem muita habilidade em falar essas palavras, não tem muito conhecimento do que está falando, é não saber qual a maneira certa de pronunciar. E isso, quando você tem uma palavra no texto que você tem insegurança, na hora que você passa por ela, você vai mostrar que você está inseguro. Então, já fazendo esse treino antes, fala whisky, Scotch, Dimple, né? Esse Dimple, fala Dimple, né? Outra coisa que tem também buquê, né? Não é para falar boquete, né? É buquê, como se fosse um buquê de planta, mas na verdade é buquê buquê nesse texto significa perfume, significa o cheiro, vamos dizer, do whisky, né? Que tem um cheiro característico, gostoso e tudo mais. Então, não esquecer de fazer esse texto sempre com essa suavidade, com esse charme, né? Não subir o tom, não projetar a voz, que aliás eu vou até dar uma explicada geral, como tem entrado muita gente nova, muita gente nova no desafio. Quando eu faço avaliação, as pessoas ficam com dúvida. Quando eu falo projetado, a voz projetada é quando você emite muito mais a voz do que o necessário. Então você projeta a voz. Isso geralmente você projeta a voz quando você está falando para um público, falando, por exemplo, no teatro, ou quando você é professor, falando na classe, você projeta a voz para ser escutado. No rádio, você projeta a voz para falar para fazer o programa de rádio, você projeta a voz. Na publicidade, na locução comercial, é justamente o contrário, você não projeta, você controla a emissão da sua voz, né? Então, quando eu falar a voz projetada, é isso, é a voz que você saiu do nível normal de conversa e subiu o tom de voz.
né? Outra coisa que eu falo muito também, que você fez blocado. O que é fazer blocado? Por exemplo, eu vou ler uma coisa blocada nesse texto. Se você falar, sua tradição tem origem na Escócia, de onde são selecionados os maltes que vão formar o seu buquê, corpo, sabor incomparáveis. Ou seja, você fala em bloquinhos. Isso eu falo que é falar blocado. Não é nenhuma análise fora não existe isso, eu vou procurar isso na internet, não tem. Por quê? Porque na verdade a palavra blocado foi a maneira que eu descobri para falar, para explicar para a pessoa que está falando que ela não está falando fluentemente, não está falando com fluência, ela está falando em bloquinhos, né? Por isso que eu falo que é blocado. É bom eu falar essas coisas, porque as pessoas... Outra coisa que eu falo muito, está muito articulado, né? Por exemplo, tem muita gente que não vai falar o Scotch Whisky elaborado com o blend dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barrica. Então, ou seja, você articulou muito, você falou tudo com perfeição, né? É sorte que nesse texto tem só vão formar o seu buquê, né? Mas geralmente muito texto, quando tem muito verbo no infinitivo, ou seja, que é o verbo que tem o final termina com o R, né? A pessoa tem o costume de falar bem pronunciadas essas palavras, bem o R. Isso também é por isso que eu chamo de que está articulado, porque quando fala muito certo, ou está muito enfático. Então, quando a pessoa fala, sua tradição tem origem na Escócia, de onde são selecionados os maltes, ou seja, isso é que é você falar articuladamente, né? Você, olha, até para falar a palavra articulado, você articula muito a sua boca, né? Então, tem que falar, para você falar coloquialmente, fazer uma locução natural, tem que ser mais fluente, tem que ser mais liso, né? Na verdade. Bom, então vamos falar mais uma vez do texto, eu vou dar mais uma lidinha no texto, para depois a gente só conversar sobre as datas, prazo de entrega e tudo mais, né? Ou como participar, e muita gente quer saber como participar, principalmente quem nunca participou. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, tem que ser uma locução suave, charmosa, então o tom de voz tem que ser um tom mais para baixo, um tom mais suave, mais com ar, né? Não é dimple, é dimple, né? Pode até ensaiar um cochichado, um sussurrado que acaba ficando legal, né? Então, dimple, o Scotch Whisky elaborado com o blend dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barris de carvalho. Sua tradição tem origem na Escócia, de onde são selecionados os maltes que vão formar o seu buquê, corpo e sabor incomparáveis. Escolher dimple é uma prova de classe, charme e bom gosto. Dimple, a arte de saborear um bom whisky. Então, como vocês viram, por exemplo, charme e bom gosto, né? Não é charme e bom gosto. Outra coisa que eu falo é finais para baixo. Por exemplo, você fala envelhecido 15 anos em barris de carvalho. Carvalho você fez para baixo. Então, como é que é o jeito? É envelhecido 15 anos em barris de carvalho, né? Se quiser, fala e arregala os olhos para ver como fica diferente. Por exemplo, seu buquê, corpo e sabor incomparáveis, né? Se você falar buquê, corpo e sabor incomparáveis, isso é fazer para baixo. Então, tem que ser como se fosse um ponto de exclamação, incomparáveis. Outra, escolher um dimple é uma prova de classe, charme e bom gosto, né? É exclamado. Se você falar classe, charme e bom gosto, o bom gosto é para baixo, você vê que perde força, perde expressividade. Então, tá passado aí o que vocês têm que pensar na hora de fazer a gravação do texto. Não é um texto difícil, mas tem essas características que são importantes serem respeitadas para ela ficar uma gravação que tem a ver, né? Que não é uma coisa que você fala lido, por exemplo. Não, tem uma interpretação, tem esse tom mais classudo, mais charmoso, isso não pode ser esquecido.
Não adianta ficar falando aquela voz aqui, não é isso, não é isso. Né? Agora, se falar mais pro cochichado, vai ficar bacana, pode crer. Bom, o destaque. Vou fazer a análise, primeiro, a análise, né, das gravações eu vou fazer no dia 21, que é quarta-feira que vem. Aí vou escolher um destaque que a gente vai publicar no sábado, dia 24. Neste sábado agora, dia 17, né, agora, depois da manhã, nós vamos publicar o destaque do desafio anterior, que foi a Cida Lima. Que mais? O próximo desafio, só na quinta-feira que vem, daqui uma semana, dia 22, dia de descobrimento do Brasil. Avaliação no dia de Tiradentes, né? Feriado nós vamos estar aqui trabalhando, certo? Bom, mais um recado. Como participar do desafio? Quem está acostumado, tranquilo, está sempre fazendo tudo que tem que ser feito. Postando depois que essa live virar um post, aí pode colocar nos comentários o link do SoundCloud. Como é que funciona para quem ficou interessado e nunca participou? Se está na minha lista, ou seja, recebe meus e-mails, já recebeu o texto. Mas se você quer participar, não está na minha lista, ou seja, não recebeu o e-mail, você tem que se inscrever. Para se inscrever, é só clicar no seguinte link, vozaobra.com/desafio. Eu vou colocar, de qualquer maneira, eu vou colocar depois aqui nos comentários esse link para só ser clicado. Mas, se alguém já quiser, é só entrar nesse link que se inscreve, coloca seu e-mail e no seu e-mail você vai receber um e-mail do sistema de envio de e-mails com o texto. E aí, com o texto é só gravar, pode ser em qualquer base, pode ser celular, computador, microfone USB, microfone com mesa, não importa, gravador digital, o importante é pegar o arquivo final, abrir uma conta no soundcloud.com, que é um tocador de som, faz um upload para a sua conta lá, com a gravação ela vai gerar um endereço em cima que é um link, você copia aquilo e é o link da sua gravação, aí é só colocar nos comentários desse post que vai virar aqui depois que eu terminar a live. Não é difícil, mas muita gente às vezes não entende, então é muito simples, pegou o e-mail, recebeu o texto, não sei como fazer, o próprio endereço dá um reply, responde ao e-mail pedindo o passo a passo que eu mando, tudo isso que eu falei, mais explicadinho até, com mais detalhes e fica mais fácil de participar. Que mais? Um recadinho. Meu curso online, o Voz à Obra Online, provavelmente reabro as inscrições no dia 27 de abril, que é uma terça-feira, a última terça-feira do mês de abril. O Voz à Obra Online é para quem não conhece, nunca ouviu falar, é um curso individual, você faz na hora que você pode, não tem turmas, não tem reunião, uma hora marcada, nada. Você faz no seu tempo e faz a parte teórica e depois na parte prática manda para mim por WhatsApp a sua gravação, eu dou feedback, você regrava, eu dou feedback, você regrava até ficar nota 10 a gravação. E também, para quem compra a versão completa, pode ter uma sessão de coaching comigo, fazendo um texto com a minha direção ao vivo online. Então, mais uma vez, esse texto é para ser colocado, o link do SoundCloud nos comentários do post, e a avaliação vai ser feita na quarta-feira que vem, dia 21, depois no dia 24 a gente publica os destaques.
Então, espero que a gente tenha, mais uma vez, uma grande participação, como foram as últimas participações, essa última que a gente fez ontem, um 116, na anterior, que foi o desafio 100, foi um desafio especial, tivemos 153, então espero que a gente consiga ir aos poucos aumentando as participações, com bastante gente nova, e o pessoal que já sempre participa, não deixe de participar. Esse texto é bem bacana, esse texto ele não é difícil, mas ele é desafiador, porque ele exige essa qualidade na sua maneira de falar, na sua colocação de voz. Então, é um texto que vale a pena fazer. Quem fez originalmente essa gravação foi um grande locutor, o saudoso Gilberto Rocha, que ele era nada mais, nada menos do que o primeiro cara que fez a propaganda do Mastercard, que depois que ele faleceu, quem começou a fazer foi o Edinho Moreno. Então, era um cara incrível, de um vozeirão, tem todo um jeito de fazer. Aliás, esse é um tipo de texto que você pode adaptar a sua voz, as características da sua voz, né? Se tem uma voz aguda, você faz um tipo de interpretação. Se tem uma voz mais pesada, faz outro tipo de interpretação. Voz feminina, faz um tipo. Voz masculina, outra. É um texto que pode ser feito dessas maneiras um pouco diferentes, com essas características diferentes. Então é interessante. Então espero que vocês gostem do texto, espero que vocês gravem, participem, que a gente tenha uma grande participação na quarta-feira. Então, mais uma vez, agradeço já de antemão e voz à obra!